Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? A família na pureza de bondade abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço
tuas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar, e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Oh, 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 devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à tua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, E conosco sirva o bom amigo. sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Pois serás o vaso que sacia.
tarde para todos, sejam muito bem-vindos aqui no canal do YouTube, onde a nossa Casa de Miguel tem um prazer muito grande em recebê-los. São aqueles que chegam aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos pela espiritualidade que envolve a todos nós. Eu sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora da casa, e hoje eu venho aqui trazer para vocês duas importantes reflexões da nossa tarde. Teremos duas trabalhadoras da nossa casa. Uma é a Ana Maria, que vem nos trazer o estudo do Livro dos Espíritos para falar de anjos e demônios. Isso está na questão de 128 a 131 do Livro dos Espíritos. E uma outra companheira é a Martinha, que ela vem falar sobre o Evangelho, no capítulo 28, no item 81, onde ela vai trazer reflexões a respeito da prece pelos obsidiados. Nós percebemos que são temas importantes que com certeza nos ajudarão a refletir para muitas situações no nosso dia a dia, não é verdade? A nossa casa sempre oferece reuniões públicas às quintas-feiras às 14h30, sexta-feira 20 horas e domingo 9 horas da manhã. A prece da saudade também acontece às quintas-feiras, você pode estar acompanhando pelo link, né, que sempre tem na descrição aí também do nosso, abaixo aí do nosso vídeo. Temos ali também a fluidoterapia, que acontece às terças-feiras às 19h30 e quarta-feira, 9 horas da manhã. Ali você encontra também o nosso jornalzinho da nossa casa, o Ceareiro. Então é importante que possamos dar acesso ali, né, para saber tantas informações importantes para todos nós. Queria dizer também a vocês, é importante dar aquele link, né, do joinha, para que nossos vídeos sejam muito mais visualizados pelo YouTube, tá bom? É um prazer tê-los conosco, que a paz de Jesus Cristo envolva cada um de nós. E não esqueça, ao final, não deixe de assistir o GEAL. Não é só para criança, não, é para todos nós. Fiquem bem, graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 72, Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Está na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permaneceram à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus,
Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Jesus querido amigo, médico de nossas almas, rogamos a Ti, Jesus, que fortaleça sempre a nossa vontade, para que possamos continuar seguindo em frente, para que continuemos, Mestre Jesus, seguindo as Tuas pegadas através do Seu Evangelho de luz. Que possamos aproveitar ao máximo as reflexões trazidas do Livro dos Espíritos e que possamos, Mestre, a cada dia sermos criaturas melhores. Rogando ainda a Miguel, a Catuíte, as nossas tão queridas e margaridas, que possamos, de nossa parte, iniciarmos a nossa reunião sempre contando com esses espíritos amigos, nos envolvendo com tanto carinho, para que tenhamos a intuição necessária para refletirmos juntos esses ensinamentos tão importantes para as nossas vidas. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião, que é sempre transmitida pelo canal do YouTube, onde estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos hoje encerrando o capítulo 1 da segunda parte, que fala dos espíritos, que trata dos fundamentos da doutrina. E hoje nós vamos refletir em torno dos itens 128 a 131, que tem o subtítulo Anjos e Demônios. Esse tema ele é bastante constante em praticamente todas as religiões, que viam nos anjos esses seres superiores à humanidade e intermediários entre Deus e os homens. Sendo assim, anjo, segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme alguns relatos bíblicos conhecidos, esses anjos são seres celestiais e espirituais, conservos de Deus, como os homens, que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Já a palavra demônio, segundo o cristianismo, é um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Kardec traz uma nota dizendo para a gente que a palavra demônio só implica a ideia de espírito mal na acepção moderna, porque a palavra grega original, da qual nós derivamos a palavra demônio, ela significava gênio, inteligência, e se referia a seres incorpóreos, sejam eles bons ou maus, sem distinção. A doutrina espírita nos esclarece que a origem dos espíritos é do simples e ignorante, quer dizer, desde a sua criação,
aptos a adquirirem conhecimentos, tá? E aí, e adquirirem o que lhes falta para chegar à perfeição. E esse trabalho, né, de aquisição desses bens, né, é individual, vai depender do livre-arbítrio e da razão dos esforços de cada um para chegarem a essa perfeição, né? Todos os espíritos têm o mesmo degrau a franquear, quer dizer, a caminhar, né? E todos têm esse trabalho para concluir. Deus, como Senhor das nossas vidas, né? Senhor bom e justo, ele não tem predileções. Deu a todos a mesma oportunidade. Então, e essa lei, né, escrita em nossas consciências, é que vão servir assim como norma de conduta. E cada um vai chegar ao fim determinado da perfeição, desenvolvendo bem o amor, dependendo das nossas escolhas, né? E temos inteira liberdade para observar, né, essa lei ou infringir de acordo com as nossas escolhas. E cada um de nós tem o seu caminho particular para percorrer, sendo que a meta é a perfeição. Para o catolicismo, né, a crença dos anjos é parte essencial dos seus dogmas, que eles vão definir como espíritos criados à parte. São aqueles puros espíritos que essa natureza angélica, né, subsiste por si mesmo, como se eles tivessem sido criados santos, sem nenhuma impureza. Sendo assim, o espírito ele é criado simples e ignorante. E ele vai construindo o seu automatismo fisiológico até que ele entra na humanização. E nesse caminho da humanização, o espírito vai construindo o seu automatismo moral na humanidade até que ele alcance a fase do anjo ou arcanjo, numa fase pós-humana, depois de ter construído o seu automatismo moral. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão exatamente explicar todo esse conceito que trazemos da doutrina espírita. Eles nos dizem o seguinte: é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até chegar ao arcanjo, que também foi átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Então, nessa questão do Livro dos Espíritos, 540, os espíritos vêm exatamente nos esclarecer que o nosso caminho é desde o simples e o ignorante até chegarmos anjos. Quer dizer, não nascemos prontos. Nós precisamos dessa caminhada construindo essa parte moral. Na questão 128, Kardec indaga: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? E a resposta: não. São os espíritos puros, os que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as imperfeições. Então, a doutrina, portanto, ela aceita que há seres dotados de todas as qualidades que são atribuídas aos anjos, né? Mas leva a conhecer a origem e a natureza, como nós acabamos de falar, de tais seres. Ela vem então afirmando, repetindo, né, que a alma ela é inexperiente nas suas primeiras fases, né, de existência,
daí ela ser falível, né? E não lhe dá Deus essa experiência, mas ele dá para nós, né, meios para adquirirmos o conhecimento e o progresso. Assim, a cada vez que damos um passo na senda do mal, é um atraso para cada um de nós, que sofremos as consequências. Nós aprendemos a nossa própria custa e percebemos aquilo que precisamos evitar. Deste modo, pouco a pouco, o espírito desenvolve-se, aperfeiçoa-se e adianta na hierarquia espiritual, chegando a puro espírito ou anjo, né? Os anjos são, portanto, para nós, né, para o conhecimento da doutrina, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, fluindo, né, plenamente a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir este grau de felicidade suprema, essa plenitude, passamos, né, pelas várias fases, todos de igual forma, até atingir esse progresso. E Kardec, na mesma questão, traz uma nota que diz o seguinte: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Todavia, ela é aplicada frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua melhor acepção. Então, Kardec vem nos falando um outro significado dessa palavra, né? Não só esses seres que chegaram à perfeição, mas o espírito, né? O gênio, todos aqueles que estão a caminho. Questão 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Resposta: percorreram todos os graus, mas, como já o dissemos, uns aceitaram suas missões sem murmúrio e chegaram mais depressa. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Então, o caminho que os espíritos percorrem, eles são diferentes para cada um, né? Então, uns chegam mais rapidamente à perfeição, chegando a puros espíritos, como nós vimos nesse mesmo capítulo 1, os graus, né, os degraus da escala espírita, né? Como cada espírito está. E é exatamente isso que os espíritos nos trazem na questão 97 do Livro dos Espíritos, nos dizendo que na primeira ordem estão todos os espíritos puros, quer dizer, aqueles que atingiram a perfeição. E na segunda ordem nós temos aqueles espíritos bons, né? Cujo o desejo do bem predomina, tá? E na última ordem, os espíritos imperfeitos, que trazem ainda muitos vícios, né? Como o orgulho, a vingança, o ciúme, o ódio, né? E na maioria desses espíritos, o mal predomina. Então, nessa questão, né, 97, é exatamente os esclarecimentos trazidos pelos espíritos com relação a esse número ilimitado, né, de ordens, né, que não tem assim uma linha de demarcação, não tem uma barreira, né? E, na verdade, para fins didáticos, eles nos trazem essas 3 ordens principais, ok? Questão 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que ela esteja na tradição de quase todos os povos, né? Quer dizer, quase todos os povos falam de anjo. E aí a resposta:
fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, espíritos já haviam atingido o grau supremo. Então, os homens acreditaram que eles sempre tiveram sido dessa forma. Então, nós conhecemos, né, um espírito puro, angélico, que organizou o nosso planeta, que é Jesus. E é preciso compreender que a humanidade ela não se limita ao planeta Terra, né? A humanidade habita diferentes mundos que circulam todo esse universo. Alguns já até desaparecidos, né? E outros mundos que serão formados, né? Deus sempre criou e continua criando até hoje. Jamais ele para de trabalhar, jamais ele cessa de criar. Então, muito antes que a Terra existisse, né, outros mundos já existiam, onde espíritos encarnados de diferentes ordens faziam parte, né, desses planetas, desses espaços que circulam no universo. E no livro Céu e Inferno, no seu capítulo 8, no item 13, Kardec vem nos assinalando que esses anjos, então, são essas almas dos homens que chegaram à perfeição, né? E é esse grau mais alto que a criatura comporta, fluindo a plenitude da prometida felicidade, né? E ele vem ainda completando que antes de atingir esse grau supremo de felicidade, todos nós gozamos de uma felicidade relativa, né? E que à medida, né, que a gente vai conquistando as virtudes, nós vamos com certeza chegar a esse grau mais elevado de arcanjo, de anjo, de puro espírito. E no capítulo 9, no item 21, Kardec nos diz que, ao contrário disso, né, os demônios são todos aqueles espíritos, né, que, por conta da sua apatia, da sua negligência, né, como Kardec colocou nas questões, nas perguntas das questões que estamos estudando, né, eles se obstinam e persistem em ficar no mal, às vezes até por mais tempo, por conta das suas escolhas e dessa sua obstinação no mal. E ele completa essa questão, né, do item 21, do céu e inferno, nos dizendo que Deus, né, quer que todos nós tenhamos mérito de nossas obras. Olha, que ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, né? Mas o primeiro lugar é franqueado a todos que vão chegar à custa dos seus próprios esforços. E em nossa última questão, Kardec pergunta o seguinte: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E a resposta dos espíritos: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom tendo criado seres eternamente votados ao mal e desgraçados? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que acreditam guardá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. E logo a seguir, Kardec traz uma nota nos dizendo o seguinte, que a primeira condição de qualquer doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, peca por esta base essencial, quer dizer, peca por não ser lógica. Continuando, ele diz: concebe-se que na crença dos povos atrasados, que não conhecendo os atributos de Deus, admitem divindades malfazejas.
admitam-se também demônios, mas para quem quer que considere a bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha podido criar seres votados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, pois isso seria negar a sua bondade. Então, Kardec, com seu bom senso, vem exatamente nos esclarecer que essa questão dos demônios é passageira, né? Esses seres devotados do mal, ela é passageira. À medida que o espírito, através do conhecimento das leis divinas, eles fazem, né, a sua caminhada, se despindo dos seus vícios, né, deixando de fazer o mal, eles deixarão de ser demônios, né? Então, na verdade, não existe esse ser criado e que é votado ao mal eternamente, de forma alguma, né? O mal, ele é passageiro. Os espíritos, então, nos esclarecem, né, a condição do nosso planeta como mundo inferior, né? Como ele vem aqui nos dizer, em outros semelhantes. Então, a felicidade completa na Terra ainda não temos, né? Por quê? Porque a vida foi nos dada como prova ou expiação. Quando é que vamos conquistar essa felicidade completa? Só quando toda a humanidade estiver transformada. Por enquanto, temos uma felicidade relativa, que vamos continuar praticando a lei de Deus, consciente de seu destino futuro. E os espíritos, né, estão sempre nos lembrando que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, compete a cada um de nós construir essa felicidade completa, se despojando dos vícios, conquistando as nossas virtudes. O Espírito São Luís, no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 25, ele nos diz que Deus, sendo soberanamente justo, ele deve considerar igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida e as mesmas aptidões, obrigações e liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. E ele completa a mensagem nos dizendo que aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente, menos penosamente, esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Quer dizer, chegam mais rápido a essa angelitude, chegam mais rápido à perfeição. E aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe proporciona, né, retardam o seu adiantamento. E é assim, por sua obstinação, que podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem, e aí que a reencarnação torna-se um castigo. Ele trouxe essa mensagem em Paris, em 1859, nos esclarecendo exatamente o que refletimos, né, durante esta tarde, que o caminho de todos nós é a angelitude. Como vimos, né, a origem dessa ideia de anjos e demônios é muito antiga, né? E atualmente é adaptada de outra maneira para promover a fé ou mesmo temor, né, dos fiéis. Contudo, não é isso que a doutrina espírita defende, concentrando-se em gerar para nós, né, esse aprimoramento moral, a fim de afastar os espíritos do sofrimento, nos esclarecendo
que esses espíritos maus, né, que são denominados como demônios, eles com certeza eles passarão dessa fase e chegarão à angelitude, né? Podemos então concluir, né, que nunca existiram espíritos criados perfeitos, bem como nunca existiram aqueles que sempre foram criados maus, né? Isso resultou e resulta ainda, né, de acordo com a conduta de cada ser. Sendo assim, vamos nos afeiçoar à obra de amor e luz que o Senhor Jesus nos trouxe como aprendizado para as nossas vidas, nos colocando de forma a compreender que somos filhos de Deus e temos como ponto de partida essa nossa própria existência, porque nesta encarnação temos a melhor oportunidade desse aprendizado nesse planeta escola que nos oferece tantas oportunidades de crescimento e de entendimento. O momento que estamos enfrentando é bem propício para essas reflexões, que todos nós, através do Evangelho do nosso Mestre Jesus, possamos nos fortalecer, compreendendo que somos filhos de Deus e somos herdeiros de nós mesmos. Nós podemos construir a nossa felicidade e fazer muito mais por nós mesmos. Que o Senhor Jesus nos abençoe a vida, que possamos compreender que a nossa caminhada, ela segue sempre para frente e para o alto, e que tenhamos um dia de paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à reunião pública do Centro Espírita Miguel. Eu sou Martinha Meireles e sou uma trabalhadora da casa. Trago nesta oportunidade reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, itens 81 a 84, prece pelos obsidiados, itens finais desta coletânea que nos serviram de orientação aos nossos pensamentos e ideias, facilitando, assim, as nossas orações. Os espíritos superiores da codificação trazem como instruções preliminares e exposição de motivos no prefácio deste item, um roteiro esclarecedor que veremos a seguir. Definição de obsessão, causas da obsessão, causas da obsessão, graus da obsessão, obsessor versus obsidiado, algoz ou vítima. Quem é o obsessor? Quem é um obsidiado? Antídoto contra a obsessão, segundo Eurípides Barçanufo. Preces recomendadas. Então, nós vamos começar com a definição de obsessão. É uma ação persistente de um espírito mau que exercendo sobre um indivíduo. Apresenta caracteres diversos, desde o mais simples, uma influência moral sem sinais aparentes, sem sinais perceptíveis, até uma perturbação
completa do organismo e das faculdades mentais. Traduz-se na mediunidade pela obstinação que esse espírito manifesta em sempre tomar a frente dos outros, não deixando que os outros se manifestem. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos que a humanidade vive neste mundo, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. As doenças e enfermidades resultam das imperfeições físicas, enquanto que as obsessões resultam das imperfeições morais que dão acesso a esse espírito mau. Para preservar-se o corpo das enfermidades, o que fazemos? Fortificamos o corpo. Para isentá-lo da obsessão, necessário se faz fortificar a alma. Sendo assim, é necessário que o obsidiado trabalhe na sua própria melhoria, o que, na maioria das vezes, é o suficiente para se livrar do obsessor. O obsidiado, trabalhando a sua melhoria moral, ele se isenta da ação de um obsessor. Causas da obsessão. As causas da obsessão variam conforme o caráter do espírito. Às vezes, por vingança, por um desentendimento qualquer que o espírito guardou de um indivíduo, tanto na vida presente como em vidas passadas. Outras vezes, pelo simples desejo de fazer mal. Porque, como ele sofre, deseja também que os outros sofram. Pode ser também por inveja, por covardia, etc. Mas há também espíritos obsessores sem essa maldade, que agem por domínio do orgulho do falso saber. São os pseudo-sábios. Esses são os mais perigosos, porque eles detêm conhecimento de ciências, de moral, de religião, de filosofia, e sempre desejam impor as suas opiniões. Então, eles usam desse conhecimento que eles têm e usam de carisma, deslumbrando aquela pessoa ou aquele médium com a sua linguagem rebuscada, profunda, e usa técnicas, porque ele tem conhecimento técnico. Então, ele usa esses conhecimentos sempre para impor as suas ideias. Então, aqui a gente tem certeza absoluta que na obsessão sempre ocorre por um espírito inferior. Por quê? Porque os espíritos superiores, eles não obrigam a nada. Eles estão ali, trazem a sua proteção, mas não te obrigam a fazer ou deixar de fazer alguma atitude. As atitudes sempre são tomadas por cada um de nós. Graus da obsessão. Como vimos anteriormente, as obsessões resultam das imperfeições morais do espírito, que dá acesso
a um espírito mau. Esse espírito mau age através do seu perispírito, que se identifica com o perispírito daquele ente que ele está assediando, como que enlaçando em uma teia, constrangendo para proceder contra a sua vontade. A obsessão pode se apresentar de 3 formas. Uma obsessão simples, ela se caracteriza por um espírito malfazejo que impõe, se intrometendo na vida da pessoa, causando um desconforto, trazendo alguma forma de tirá-lo do equilíbrio. A fascinação é um pouco mais grave. É uma ação direta do espírito sobre o pensamento do outro espírito. Normalmente, ele inspira confiança, uma confiança cega, impedindo aquele espírito assediado de ver ou compreender o absurdo em que ele está se metendo. A subjugação é uma outra forma, a terceira forma da obsessão. É uma opressão que paralisa a vontade daquele que sofre. O paciente fica como que sobre um verdadeiro jugo. Então, ele não tem, é como se ele não tivesse mais vontade própria. O espírito obsessor age através dele, pelas suas ideias e pelas suas ações. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado num fluido pernicioso. Esse fluido neutraliza a ação de fluidos salutares e os repele. Então, é desse fluido pernicioso que importa ser desembaraçado aquele ente que está sendo obsediado, através da substituição desse fluido pernicioso por um fluido melhor. E, às vezes, nem sempre essa ação é o suficiente. Às vezes é necessário, na verdade, o que é necessário é agir sobre o ser inteligente, ao qual se deve falar com autoridade. E só existe autoridade onde há superioridade moral. Nós temos relatos no Evangelho, na Bíblia, em ocasiões que Jesus expulsava espíritos. E por que ele fazia isso? Porque ele tinha a autoridade moral. Então, ele usava essa autoridade para expulsar aqueles espíritos que estavam atormentando as pessoas adoecidas que o procuravam. Então, é necessário sempre ter essa autoridade moral para lidar com esses espíritos obsessores. Para garantir a libertação, é necessário induzir o espírito obsessor, perverso, a renunciar aos seus maus desígnios, fazer com que nele desponte o arrependimento, o desejo de praticar o bem. Assim, vamos objetivar uma educação moral, permitindo libertar o encarnado daquele subjugo e converter o espírito mau
né, num caminho melhor, fazendo com que ele veja o que ele está fazendo, se arrependendo daquele ato e tentando ser um ser melhor, que é o destino de todos nós, sermos seres melhores. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem tenha que lidar com o espírito obsessor. Bezerra de Menezes nos diz: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e nem à revolta. A prece jamais é um monólogo, você nunca está falando sozinho. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que nunca deixa sem resposta. Então, nossas orações nunca ficam sem respostas. Elas podem até não vir do jeito ou a resposta que nós queremos, que nós achamos que merecemos, mas ela sempre virá. É só aguardar, confiar, ter fé, que ela chegará até nós. Obsessor versus obsidiado. Algoz ou vítima? Quem é um obsessor? É um espírito ou uma pessoa como nós. Não é um ser que viva exclusivamente para o mal. Não é um condenado sem remissão pela justiça divina. Muitas vezes é alguém com quem convivemos e até tivemos laços afetivos. Não são espíritos desprovidos de bons sentimentos. São, na verdade, espíritos carentes de compreensão, de carinho, de amor. São seres solitários, enfermos e infelizes, doentes da alma. Joana de Ângeles nos diz que a obsessão é uma prisão interior, uma cela pessoal, onde grande parte das pessoas se mantém sem lutar por libertação, acomodadas aos vícios e aos erros. Quem é o obsidiado? É uma vítima de si mesmo. Ou melhor, é o algoz de ontem que se apresenta como vítima hoje. O obsidiado e o obsessor devem ser vistos como companheiros de vidas anteriores, espíritos que foram próximos. Em muitos casos, nutriram sentimentos fortes de amor, de admiração,
e que hoje estão encobertos pelo ressentimento, pelos rancores, mágoas e vinganças. O antídoto contra a obsessão, segundo o Eurípides Barçanufo, é o amor. O amor, tal como Cristo nos ensinou, é o único antídoto contra a obsessão, esse mal que se espalha de maneira avassaladora. O Espiritismo veio conclamar-nos ao amor. Veio relembrar aos homens o real significado desse sentimento sublimado que o Evangelho nos traz. Assim, este foi o texto do prefácio dessa prece. E nessas preces, nesse texto, foi recomendado 3 preces. A primeira prece, para ser dita pelo próprio obsidiado, pedindo a ação dos bons espíritos que o livre do mal e que ele possa retribuir o mal com o bem, fortalecendo melhor os seus sentimentos. A segunda prece é uma prece de um terceiro pelo obsidiado, pedindo a Deus onipotente o poder de libertar da influência de um espírito obsessor aquele ente que está sendo obsidiado. E a terceira prece é uma prece pelo espírito obsessor. É uma prece de terceiro pedindo pelo obsessor, pedindo a Deus, em sua infinita misericórdia, que esse espírito obsessor possa entrever as claridades divinas e reconhecer os falsos caminhos por onde ele tem se enveredado. Que ele possa se restabelecer, que ele possa reconhecer e se arrepender, perdoando aquele inimigo. E para esse nosso estudo, eu trouxe uma prece, uma linda prece. Eu vou trazer apenas uma parte dessa prece. É a prece de Gúbio, que tem tudo a ver com este assunto que nós estamos tratando hoje. E a prece é o seguinte: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefícios dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim
de que sejam conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Amigos, que esta prece de Gúbio nos leve a pensar. Todos precisamos de prece. Todos precisamos orar uns pelos outros. Foram estas as minhas reflexões para esta tarde. Eu agradeço a todos. Tenham uma boa tarde e a seguir a nossa prece final. Muito obrigada. Vamos unir nossos pensamentos em agradecimento. Deus, Pai amoroso e misericordioso, estenda os seus braços e receba seus filhos em prece de agradecimentos pelas vibrações que nos envolvem neste momento. Amplie, Senhor, nossa consciência, percepção e entendimento de que nos conheces muito melhor que nós mesmos. Sabes do que precisamos e a capacidade de cada um de nós. Permita que possamos vislumbrar os seus desígnios e possamos seguir rumo a melhores escolhas e, consequentemente, rumo aos teus braços de paz e luz. Agradecidos, Senhor, por esta casa de oração que nos tem proporcionado disciplina nos estudos e aprendizado. Gratos pelos mentores espirituais desta casa. Nos abençoe e proteja. Que assim seja, graças a Deus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz.
Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Com os nossos corações tranquilos, vamos elevar a nossa mente a Deus, agradecer por esse estudo, por a oportunidade de estarmos reencarnados, estarmos aqui na Terra aprendendo sobre o amor e formas de como compartilhar ele pela nossa família e pelos nossos amigos. Agora, com a sua permissão, vamos iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. Oi, galerinha do Geal. Vocês estão bem? E esse coraçãozinho aí? Está alegre ou triste? Com saudade? Pedindo amor ou doando amor? Uma coisa é certa, o sentido da vida é amar. E esse é o nosso tema do estudo de hoje. Ama, porque o amor é a presença de Deus em nossos corações. E vocês sabiam que, de acordo com a nossa evolução espiritual, a qualidade do nosso amor varia? É isso mesmo. Gandhi, que foi um indiano que lutava pela paz, dizia que somente um ser, uma única pessoa, que conseguir atingir a mais elevada qualidade do amor, ela será suficiente para paralisar o ódio de milhões de pessoas. Nossa, vamos pensar então juntinhos. Onde seria o melhor lugar para desenvolvermos essa semente de amor? Isso mesmo! Inicia dentro do nosso lar, com a nossa família. E o exercício começa quando entramos em conexão com o outro. E isso significa termos interesse pelo próximo,
em saber como ele está, como passou o seu dia, oferecer um sorriso, uma palavra amiga, cuidar um do outro. E por onde formos passando, seja na escola, no trabalho, no centro, nós vamos aumentando as nossas possibilidades de amar. E toda vez, quando alguém cresce, se melhora, o mundo melhora também. Toda vez quando alguém tomba, o mundo cai também. E assim vamos evoluindo até o nosso planetinha sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o amor será realmente o sentido de nossas vidas. Agora, vamos ver um vídeo que se passa dentro de uma escola. Reparem que as crianças estão na hora da merenda. Tem um menino que vai abrir sua marmitinha e não tem nada para ele comer. Ele levanta o dedo e pede para ir lá para fora, bebe uma água e fica triste pensando. Ele não tem nada para comer. Senta de novo, volta, olha para a marmita e quando ele segura, sente que ela está pesada. Ué, e aí, gente, quando ele abre, ai, nossa, ele vê um lanchinho dentro. Vê uma uva e olha o garotinho que está comendo a uva, ele colocou. Depois ele vê um pedacinho de pão e tudo que ele vê na marmita, ele descobre que foi um colega que colocou. Esse é o segredo, cuidar um do outro. Agora, preparem-se para muita emoção. Solta o vídeo aí, tia Via. Vamos ver mais uma história. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. E nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores? Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Cordas. Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha.
já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha! E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? A melhor treinadora do mundo. Eu preciso achar ele. Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil.
Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. 20 anos depois. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. Olá, pessoas queridas. Tudo bem? Que historinha linda e emocionante que acabamos de assistir, não é mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Assim que Maria conheceu seu novo coleguinha, despertou nela uma vontade de querer brincar com ele. Porém, ele tinha algumas dificuldades e Maria, a princípio, não entendia direito. Mas ela também não se importou. Queria mesmo era brincar com um novo coleguinha. Então ela brincou de pular corda, de jogar futebol, bater palmas, soltou pipa, contou historinha. Ela não se cansava e também não ficava desanimada. E em todas as brincadeiras, ela fazia o papel do menino também. Lembra quando ela pulava corda, ela ia para um lado, ela ia para o outro. Um dia, ele fez um pequeno movimento com o pezinho. Maria ficou tão feliz. E passou os dias, e quando ele ficou triste, ela colocou uma música. Levantou o menino da cadeira, o abraçou e começou a dançar. Ah, a sua imaginação foi longe. Foi até um baile, onde ela dançava com ele uma linda valsa. O tempo passou e o coleguinha de Maria desencarnou. Ele voltou para a pátria espiritual. Maria ficou muito triste, mas como o tempo passou, ela cresceu, estudou e se tornou uma professora e voltou para dar aula no orfanato onde tinha conhecido seu coleguinha tão amado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item 1 é o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento. Amarai o Senhor nosso Deus de todo o vosso coração. E o segundo, amarei o vosso próximo como a vós mesmos. Amar o próximo como a si mesmo é fazer para os outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, minha gente, é esse sentimento, esse amor que Maria praticou com seu coleguinha. O amor é a mais pura energia. Ele transforma e está presente em cada um de nós. Ela queria compartilhar, repartir, preocupou-se mais em amar do que se sentir amada. Fez tudo para que seu coleguinha se sentisse incluído. Não se importava com as suas limitações. Ela o aceitou do jeitinho que ele era. Emmanuel fala que o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É preciso caminhar na direção do amor ao outro, o amor da diferença. O amor não espera retribuição, não busca o reconhecimento do outro.
Ele se alegra no ato de amar. Que saibamos aproveitar as oportunidades de colocar em prática esse amor puro e verdadeiro. E agora, vamos para a nossa atividade? Olá, meus amores. Espero que estejam todos bem, assim como eu. A aula de hoje tem um tema bem reflexivo, né? Amar e cuidar do outro. Mas amar a quem? Como? Quando? Por quê? Até que ponto? Fácil responder. Simplesmente amar. Simples assim. Amar e cuidar do outro, como acabamos de ver no filme Cordas, se inspirando em nosso guia e modelo Jesus. Lembram do vídeo em que a menina Maria simplesmente quis ajudar? Clarice Lispector, uma escritora, e não sei se vocês já escutaram falar dela, ela disse assim uma vez: um amigo meu me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Nosso Mestre Jesus diz assim: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Portanto, não há limites deste próximo. Devemos amar não só a nossa família, mas sim a todos os nossos irmãos em humanidade. No filme Patch Adams, O Amor Contagia, ou melhor, O Amor é Contagioso, o médico Patch Adams faz do humor sua ferramenta de trabalho. O doutor entendeu que só a alegria era capaz de curar as pessoas hospitalizadas. Eu já vi esse filme, ele mexe com a gente. Afirmou Adams: percebi que cuidar do próximo é a melhor forma de esquecer os próprios problemas. E melhor ainda, se isto for feito com muito bom humor e principalmente amor. Mas cuidar do próximo de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo significa buscar em si mesmo as dores do próximo. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça, diz o Evangelho. No vídeo que assistimos, repararam como Maria agia com o menino? Incentivando, brincando, conversando, mesmo sabendo que ele não responderia. Mas cuidar do outro não pode ser de qualquer maneira. Temos que nos preparar, estar com o coração aberto para tal mistério. Porque não basta só ter boa vontade. Claro que isso é muito importante, mas também precisa de um olhar diferenciado, do seu jeitinho carinhoso, de uma palavra amiga. Maria, a menina do vídeo, sabia que ele entendia ou percebia o que ela estava fazendo. Por isso, ela o pegou para dançar. Lembram? No livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles nos diz assim: que a máxima lição da vida é o amor e que sem ele os objetivos a alcançar perdem a finalidade. Então, nós, irmãos em humanidade, temos muito a amar, cuidar e nos doar para o outro. Quando amamos, nos sentimos renovados e fortalecidos. E aí é uma grande oportunidade de conquista para vivermos. Então, bora aproveitar, galerinha? E para não esquecermos de como é bom auxiliar e ser auxiliado, vamos à nossa atividade? Você vai precisar de 2 folhas de papel A4 de qualquer cor, de cola, lápis, apesar de que eu vou usar um hidrocor preto para vocês identificarem melhor o que eu vou fazer, e uma tesoura. Então vamos lá. Você vai pegar a folha e vai dobrar bem no meinho.
vendo? A minha folha estava aqui, ó, foi na vertical, ó. Em pé, eu dobrei ela bem bonitinho. Você vai pegar o lápis, aqui, ó, minha mãozinha, e você vai contornar. Você não vai pegar o pulso, não, tá? Somente a mão. Vou passar aqui, olha, contornando os dedinhos que estão um pouquinho separados. E só a mãozinha. Estão vendo aqui, ó? Foi só a minha mão. Aqui, ó, eu vou fechar. Uma só. E aí, com a folha dobrada, você vai cortar. Tem uma música, enquanto corto eu vou falando com vocês. Tem uma música espírita que diz assim: é na força do bem que eu me apego e caminho, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Sabem por quê, meus amores? Porque Jesus nos inspira, nos ensina que só chegaremos ao Pai somente amando e cuidando do nosso irmão como queremos ser amados e cuidados. Bom, já cortei a minha mãozinha. Isso, olha aqui, ó. Aí, ficaram duas. Bom, a outra folha, só que essa daqui já é na horizontal, ó, folha deitada. Eu vou dobrar. Bem, vou passar o dedinho para firmar bem. Vou cortar também no meio. Depois aqui, ó, tem uma metade assim no comprido. Vou dobrar no meio de novo. Isso, passo bem o dedinho para firmar. Novamente, dobro no meio. Estão vendo? Ó, pegou bem a imagem? Metade, dobro no meio. Passo bem o dedinho, dobro no meio de novo. Depois no meio outra vez. Sempre assim, sempre no meio. E mais uma vez. Até ficar bem firme. Tá? Ficou pequenininho. Tá? Então, ó, quantas vezes nós dobramos? Dobramos uma no meio, 2 vezes no meio outra vez, 3 vezes a última vez, olha. Você vai fazer isso nas 2 folhas, tá? Então, a outra minha já estava pronta. Você vai pegar a cola, vai passar numa partezinha daqui e na outra partezinha, nas 2 pontinhas. Vai pegar uma folha, as duas, ó, vai juntar. Passa na outra também. E aí, você vai pegar a sua mãozinha e colar. A outra mão também vai colar. Dá para vocês verem? Aqui, ó. E aí, se vocês quiserem, vocês podem até enfeitar. O que isso quer dizer? Que uma mão ajuda ao outro
É assim que nós somos irmãos em humanidade, um ajudando ao outro. É a minha mão pedindo ajuda ao outro que me ajuda. Nós somos irmãos em humanidade dessa forma. Beijos, fiquem com Deus. Mestre Divino, obrigada por essas palavras, pelas reflexões que conseguimos nesse estudo, que possamos sair com esse sentimento de paz e de amor nos nossos corações e levarmos ele para a nossa semana e para o nosso dia. Obrigada, Mestre, graças a Deus.